pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo. Bem-vindos ao canal Dani Delanos. Bem-vindos a mais uma história do nosso quadro Mundo Gringo. Bom, vamos à nossa história de hoje. Gente, você trocaria o luxo pelo amor da sua vida? Se você tivesse uma vida de luxo e riqueza, mas o amor da sua vida talvez não pudesse te dar as coisas que você está acostumado, as coisas que você tem. O que você faria? Essa é a história de Alice de hoje. Vamos ver o que ela fez, qual será que foi a decisão dela. Mas vamos conhecer um pouquinho da história dela lá atrás. Dani, primeiro quero que você saiba que você é minha companhia todos os dias. Eu faço almoço te escutando e escutando a história das Alices. Hoje eu vim contar minha história. Eu sou a última filha de 8 dos filhos que meus pais tiveram. Eram 4 meninos e 4 meninas. Nossa família vivia numa extrema pobreza. Olha eu, pobreza. Quando eu digo extrema, eu não estou exagerando. Era uma realidade que muitos até desconhecem. A gente morava numa favela, só tinha barraco, não tinha saneamento básico. Passávamos fome naquele lugar. Não tínhamos nem as necessidades básicas. Nós dormíamos numa tábua de chão do barraco. Nos cobríamos dos pés à cabeça com cobertor, pois à noite os ratos passavam por cima de nós e para que não nos roesse a gente se protegia com cobertor. E assim era a nossa vida. Meu pai era pedreiro, épocas que tinha trabalho e outras não. A minha mãe, ela era muito amorosa, ela cuidava de nos instruir, nos educar. Eu, Dani, sempre fui muito apegada ao meu pai, desde sempre. Mas, ao passo que meus irmãos maiores foram crescendo e arrumando alguns bicos para fazerem, nós fomos melhorando de situação de vida. Quando fui crescendo, mas ainda criança, eu percebi que entre as demonstrações de carinho do meu pai, sempre tinha umas carícias nos meus órgãos genitais. Ai, meu Deus. Mas como eu era uma criança, eu não entendia aquilo. Apenas sentia sensações diferentes, junto com uma repulsa pelos toques dele. Era algo bem misturado, era algo bom misturado com algo ruim. Isso no meu entendimento de criança. Mas seguimos a vida. Meus pais construíram uma casa melhor, conseguiram comprar os móveis para casa e saímos daquela situação deplorável. Passamos a ser apenas pobres mesmo. Estudamos e meus irmãos maiores iam crescendo, se formando e saindo de casa. Todos eles, ao passo que saíam de casa, conseguiam se estruturar e ter uma vida boa. Nenhum de nós 8 precisou se envolver com crime nem nada de errado. Apesar desse ciclo de extrema pobreza aí que a gente viveu, né? Mas vamos lá, minha história. Quando eu fui crescendo, meu pai foi intensificando as carícias em mim. Eu me sentia confusa com aquilo. Nós não tínhamos o conhecimento que temos hoje sobre essa coisa de pedofilia, abuso. Aliás, eu acho que isso nem existia. Um certo dia, eu muito criança, ainda falei para o meu pai que não queria que ele me tocasse daquele jeito, porque era estranho. Ele me olhou com um olhar muito bravo e disse que eu estava com maldade com ele. Ele era meu pai e ele poderia me tocar como ele quisesse. Então ele se afastou de mim e eu comecei a sentir culpa daquilo. Então eu pedi desculpas e tudo voltou ao normal. Ele era um pai de família muito comum, de boa reputação. Mas sempre que tinha oportunidades, ele me tocava. Isso se misturava com gentilezas e elogios. Quando eu fiz 12 anos, me afastei dele. Sempre que ele manobrava para promover essas carícias em mim, eu dava o jeito de fugir. E assim foi. Quando eu tinha 14 anos, eu tinha um namoradinho de escola, mas eu ainda era virgem. Minha mãe uma vez viajou para visitar a mãe dela, levou 2 das minhas irmãs e deixou eu e meu irmão com meu pai. Outros irmãos dessa época já tinham saído de casa. Meu irmão, nesse dia, foi dormir na casa de um amiguinho e eu fiquei sozinha com meu pai em casa. Naquela noite, meu pai entrou no meu quarto e tentou, primeiramente, conversar comigo e me convencer a ter relações sexuais com ele. Eu fiquei apavorada, mas deixei ele falar. Porque foi naquele dia que tirei as dúvidas e a culpa que eu carreguei na minha vida por tanto tempo, achar que meu pai... Porque ela falou que ela tinha muita culpa, ela via aquilo como maldade e o pai falava que não, que era amor de pai e filha.
Então ela tinha muita culpa nisso, né? Bom, então vamos lá. Naquela noite, no meu quarto, meu pai me disse que desde criança sentia desejo por mim e disse que eu poderia ter relações sexuais com ele, pois éramos pai e filha, e isso não era errado. Meu pai também me disse que esperou a vida toda por aquele momento. Eu fiquei escutando ele quieta e apavorada, mas ali eu estava me libertando de uma culpa que não era minha. Meu pai me pediu para ficar nua para ele, que esse era o sonho dele. Então eu disse, chega, sai do meu quarto. Quando eu disse isso, ele percebeu que eu não estava brincando. E ele começou a rasgar minha roupa. Entramos em luta corporal. Ele tentou por várias vezes naquele dia me penetrar, mas eu sempre conseguia impedir. Até que no momento empurrei ele e ele saiu correndo. Abri a porta de casa e o portão apavorada. Eu fui para a casa de uma amiga que morava na mesma rua que eu. Contei para ela o que houve, mas essa amiga, como todos, admiravam muito meu pai. Então ela ficou questionando se de repente ele não estava bêbado. Só que meu pai nunca bebeu, ele era exemplar. Bom, exemplar na reputação, né? No dia seguinte, voltei para casa e não falamos mais sobre o ocorrido. Quando ele veio almoçar em casa do serviço, ele me trouxe um cheque, um vale que ele pegou com o patrão e me deu de presente. Do nada me disse que aquele dinheiro era para comprar coisas que eu quisesse, pois eu já era uma mocinha. Então eu peguei o cheque e comprei coisas, sim, cosméticos, produtos de beleza. Ele nunca tinha feito aquilo. Nesse dia, meu irmão já tinha voltado da casa do amigo e ia dormir em casa. A partir daí, as coisas ficaram normal. Minha mãe voltou de viagem e tudo seguiu como antes. Mas aquele dia não saía da minha mente. Fiz uma carta para uma das minhas irmãs, que era mais próxima a mim. Nessa carta, eu contava o ocorrido e coloquei embaixo do travesseiro dela. Como a gente dormia tudo no mesmo quarto, né? A minha irmã estava na cozinha e falei com ela que eu tinha uma carta para ela contando um segredo. Naquele tempo não tinha celular. Para minha surpresa, quando a gente entrou no quarto, a minha outra irmã estava lendo a carta e chorando. Depois disso, pedi que elas me prometessem segredo. Mas com o tempo, minha irmã acabou contando para minha mãe, que perguntou ao meu pai sobre aquilo. E meu pai respondeu na maior naturalidade que sim, que era verdade. Bom, minha mãe se separou dele e nos levou com ela. Deixou ele na casa e... deixou ele na casa que eles moravam e ela alugou uma casa de um cômodo pra gente morar. Foi fazer faxina, depois virou recicladora de lixo e fomos vivendo. Com o tempo, minhas duas irmãs conseguiram trabalho e as coisas melhoraram. Depois elas se casaram, ficou somente eu e minha irmã. Dani, eu era uma adolescente muito confusa. Eu não me entendia. Eu não me perdoei por ter sido permissiva com meu pai quando criança. Não me perdoei por ter usado aquele cheque que ele me deu. Eu não sabia lidar com tudo aquilo. E eu comecei a me autoflagelar. Me tratei tão mal nesse tempo. Não errei com outros, mas errei comigo. Foram tempos difíceis. Depois eu te mando, ela fala, né, o que ela fez. Bom, ela disse que ela perdeu a virgindade com o namorado e depois terminou com esse rapaz. A partir daí, passei a transar igual louca. Fiquei com vários caras. Fiquei desenfreada sexualmente. Mas aquilo me machucava muito. Cada vez que eu desprotegia meu corpo para o outro, era uma sensação ruim. E eu não parava. Um dia eu conheci um rapaz chamado Carlos. Começamos a namorar. Era muito apaixonada por ele. Muito mesmo. Nesse tempo, comecei a trabalhar num bar. Um certo dia, servi uma mesa. Só estava um senhor. Ele segurou minha mão e disse que estava apaixonado por mim e queria encher meus dedos de joia. Sim, Dani, essas foram as palavras daquele homem que era totalmente desprovido de beleza. Puxei minha mão da mão dele e fui para a cozinha do bar. Meu patrão viu a cena e foi até a cozinha e me disse que aquele homem era um político muito rico e que tinha muito dinheiro. Vida que segue, continuei a trabalhar e namorar o Carlos, o carinha. Um certo dia, estava em casa e à noite encostou um carrão na minha porta. E quem sai de dentro? O senhor do bar. Vou chamá-lo de Roberto.
Roberto me chamou no portão da minha casa e disse que precisava falar comigo e eu fui muito educada com ele. Ele se declarou para mim e eu disse que eu não tinha interesse. Conversamos por um tempo e a partir daí Roberto começou a me mandar flores, presentes, cartões de crédito para minha casa. Tudo com bilhetes de declaração. Eu continuei a namorar o Carlos. Um dia a esposa de Roberto apareceu na minha casa fazendo um escândalo, dando um barraco, e eu nem sabia que ele era casado. Mas para mim tanto fazia, eu nunca tive nada com ele. Segui minha vida, até que um certo dia a esposa dele voltou mais calma na minha casa, dizendo que eu tinha acabado com a família dela. Que o esposo dela se separou dela por minha casa. E eu pensei, como? Eu nunca tive sequer nenhum interesse por ele. Bom, a esposa não acreditou em mim. E a vida seguiu. Com o passar do tempo, Roberto continuou investindo em mim. Ele me buscava na escola, me levava para almoçar. Ele patrocinava baladas, me levava com ele para os camarotes, pagava cabeleireiro para mim. Então, Roberto passou a me bancar em tudo. Depois de muito tempo, resolvi sair com ele. Fomos para um motel. Mas eu menti dizendo que estava menstruada e ficamos só nas preliminares. Nessa época, Roberto tinha 46 anos e eu namorava ainda o Carlos, mas me encontrava com Roberto. Um dia, Roberto me levou num apartamento grande, vazio, e disse que ali seria nosso lar e me pediu em casamento. Fiquei confusa na hora, mas eu disse que ia pensar. Depois de alguns dias, aceitei. Passamos a mobiliar o apartamento, que ficou pronto rápido. Fui em casa, então ele foi na minha casa, conversou com a minha mãe, que não apoiou. Peguei minhas coisas e fui viver com ele. Dani, eu não tinha nem terminado com o Carlos, eu não tive coragem. Hoje eu sei que eu fui errada nessa história. Bom, eu morava no 6º andar do prédio. Certo dia eu olhei pela janela e vi Carlos passando na minha rua. Ele passava várias vezes consecutivas, como se estivesse dando voltas no quarteirão. Então, no outro dia, falei para Roberto que eu ia visitar minha mãe. Roberto era político e tinha algumas empresas e estava sempre muito ocupado. Aproveitei, fui na casa de Carlos e lá foi aquela explosão de paixão. Raiva, ciúmes, amor e muito, muito sexo. Eu pedi perdão para ele, chorei muito e ele pediu para eu me separar de Roberto porque ele tinha comprado uma casa para nós e que a gente ia ser muito feliz. Carlos me levou na casa que ele comprou. Era uma casa muito simples, num lugar muito sem expectativa e ali meu amor entrou em prova. Eu olhei para a realidade de Carlos e pela primeira vez eu fiquei muito indecisa. Voltei para casa pensativa. A partir daí passei a me encontrar sempre com Carlos. Era a parte boa da vida. Quando eu estava com ele eu esquecia tudo. Ficamos algum tempo assim. Eu sempre dando prazo para Carlos, dizendo que eu ia me separar, mas no fundo eu não tinha disposição nenhuma para isso. Um certo dia Roberto teve que fazer uma viagem e ele ficaria 15 dias fora. E ela foi junto. Então ela ficou 15 dias sem ver o Carlos. Quando voltamos, eu estava louca de saudades. Fui na casa dele à tarde e eu estava num estado que nada mais me preocupava. Eu só queria ver Carlos novamente. Cheguei na casa dele, nos abraçamos, nos beijamos, fizemos amor. Ficamos horas conversando, nisso anoiteceu, adormeci. E quando acordei, estava amanhecendo. Fiquei desesperada, meu corpo gelou. Corri para a casa da minha mãe, pois eu ia fingir que tinha dormido lá. Mas quando abro a porta da casa de Carlos, Roberto estava sentado lá na frente. Fiquei paralisada. Roberto me xingou, me pegou pelo braço, me levou para o carro e eu comecei a gritar com ele que eu não queria ir, que eu ia para a casa da minha mãe. Mas Roberto me levou para a nossa casa. Quando chegamos, Roberto começou a chorar. Chorou e não disse uma palavra sequer. Então comecei a arrumar minhas roupas na mala. Quando fechei as malas, Roberto implorou para que eu não fosse embora. Ele chorou tanto que eu fiquei com pena. Então resolvi ficar até a poeira baixar. Depois desse dia ficou mais difícil me encontrar com o Carlos, né? E alguns anos depois de tudo isso, então ainda ficou alguns anos com o Roberto, me decidi me separar dele. Foi aí que ele pediu para procurar um apartamento que ele iria comprar para mim na separação, tá?
Ela falou, gente, que quando ela se separou, ela resolveu que ela não queria nada do Roberto. Minha avó morava numa cidade muito longe dessa que eu vivia. Arrumei minhas malas e fui embora para lá. Planejei uma vida nova e queria esquecer meu passado. Um certo dia, voltando de uma entrevista de emprego, quem estava na porta da casa da minha avó? Roberto. Fiquei muito brava, entrei em casa e falei várias coisas para ele. E ele disse que tinha alugado um apartamento para nós. Eu disse que eu não queria ver ele nunca mais. E a partir dali nunca mais nos vimos. Ele foi embora e eu segui meu caminho. Depois de um ano, gente, ela acabou ficando grávida de um outro rapaz. Aí ela diz, a minha filha nasceu, minha vida virou uma calmaria, né? E quando minha filha tinha 5 anos, eu me casei. Hoje ela tem 19 anos, não tive mais filhos, ainda sou casada. Esses dias estava olhando meu Face e apareceu uma sugestão de amizade com o Carlos, mas não adicionei. Confesso que tive vontade de adicionar. Então, Dani, essa foi minha história, né? Antes de julgarem, quero que vocês saibam que todos cometem erros. E eu cometi e não posso mudar meu passado, mas mudei o meu futuro. Bom, é bem aquela coisa, né, do amor e o dinheiro. Acho que a gente já teve uma história parecida no canal. Você era apaixonada por Carlos, mas o Roberto que te dava toda a sua estabilidade financeira, tudo que você gostava. Então, assim, até onde será que você realmente era apaixonado por Carlos? Porque eu acho que quando a gente ama mesmo, quando a gente, né, quer mesmo uma pessoa, a gente abre mão de muita coisa para estar com essa pessoa, né? E apesar que o Roberto parece também ser um bom homem para você, mas parece que você não era assim tão apaixonada por ele. E eu queria contar essa história para vocês porque tem muito disso, né, gente? A questão do amor e do dinheiro, né? Como ela fala aqui, na hora que ela fala que ela entrou em prova, né? Ali o amor dela entrou em prova. Ela ficaria com Carlos, né? Ou ela ficaria com Roberto? Amor ou dinheiro, né? E o final, ela até me surpreendeu, que ela acabou não ficando com nenhum dos dois, acabou querendo ir ter uma vida simples na cidade que a avó morava, refez a vida dela, hoje é casada, tem uma filha de 19 anos e, né, ela é empregada doméstica hoje, então, sinal que ela acabou optando, né, talvez se ela tivesse ficado com o Roberto, talvez seria o tipo de pessoa que tivesse tudo, mas é aquela coisa, sabe, gente, o dinheiro ele não é tudo. Mesmo que Roberto talvez seja um homem legal com ela, fosse um cara, né, que gostasse realmente dela, quando você não ama essa pessoa, é muito complicado. Porque um relacionamento, gente, já é difícil você levar quando tem amor no meio. Vocês imaginem quando não tem, né? Quando é só aquela coisa assim, por dinheiro mesmo. É bem complicado. Então a decisão dela foi essa, de levar a vida simples, longe. E hoje ela tá aí. Ela falou que assiste os vídeos, eu não quis contar no início para vocês não saberem então qual foi a decisão que ela tomou. Mas ela fala no início do vídeo que ela é empregada doméstica e todos os dias que ela tá no trabalho, limpando a casa, fazendo almoço, ela assiste as histórias das Alice. E eu não sei, né? Você não tem por que ser julgada. A história do seu pai, nem vou entrar em detalhes aqui, né? Porque isso aí não tem nem o que falar, né, gente? Esse tipo de abuso, pelo amor de Deus, né? Já vimos tantos aqui, mas é complicado, assim. Não é uma coisa que na minha cabeça, gente, não consegue entrar um pai, sabe? Fazer isso com a filha. Um pai chegar pra própria filha e falar que tem desejo nela, tipo, que queria ter relação sexual com ela, rasgou a roupa dela, foi em cima dela. Não dá pra entender isso. Esse é o vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo.